paz do Senhor, irmãos. Apocalipse, capítulo 14. Nós estamos estudando o livro de Apocalipse. Vamos para mais uma aula. Se você sabe que Apocalipse significa revelação, tá bom? Então vamos para mais uma aula e nós paramos falando da marca de Deus na testa dos homens, no capítulo 14, versículo 1. E eu te disse que te mostraria essa marca. Então vamos lá para Ezequiel capítulo 9, versículo 4. E disse-lhe o Senhor: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Versículo 6. Matai velhos, jovens, virgens, meninos, mulheres, até exterminá-los. Mas a todo o homem que tiver o sinal, não vos chegueis. Começai pelo meu santuário. E começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. Não vamos falar especificamente a respeito disso. Lembrando que nós estamos no estudo introdutório ao Apocalipse. E eu nem deveria falar sobre isso, porque já é mais profundo, né? Mas essa marca, estudiosos do hebraico antigo, eles vão apontar, alguns vão apontar essa marca, esse sinal, como sendo o Tav, que se parece com a letra T. Então é o Tav, que é muito parecido com a letra T do nosso alfabeto no hebraico antigo, e que é uma letra que é como o desenho de uma cruz, né? Então eu posso dizer com tranquilidade que até essa marca na testa dos homens aponta para a obra redentora de Cristo. Por isso que está escrito, né, irmãos? Dele, por ele e para ele são todas as coisas. Tá bom? Só uma curiosidade para você aí. Vamos lá para Apocalipse. Capítulo 14, versículo 2 de Apocalipse. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão, e uma voz de arpistas que tocavam com a sua harpa. Glória a Deus. Essa voz de trovão aqui, irmãos, voz de muitas águas, voz de trovão, é a voz de Jeová, que é Jeová falando, tá? Deus fala em voz de trovão nos céus, tá? Então, essa voz de trovão, ou a voz de um grande trovão, é Jeová falando. É Jeová falando. Já falamos sobre isso num outro momento nesse estudo. Então vou passar rapidamente por esse estudo. Depois nós vamos ver o cântico dos 144.000 no versículo 3. Um louvor.
versículo 4. Versículo 4. Vamos ler o versículo 4. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. O Cordeiro, você sabe que é Jesus Cristo, né? E vamos descobrir quem são esses, ó. São os que não estão contaminados com mulheres, são virgens. Então nós vamos encontrar uma parábola de Jesus que nos ensina isso. Tá? Vamos para lá rapidamente para lá. O tempo é pouco e o estudo é introdutório, mas vamos para lá. Mateus 25. Abre aí tua Bíblia. Mateus 25. Mateus 25. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo, e 5 delas eram prudentes e 5 eram loucas. Viu aí? Então é a parábola das 10 virgens. Por que eu vim aqui para a parábola das 10 virgens? Porque lá está descrito que são as virgens. São os virgens, olha lá, em Apocalipse 14. Então, vamos descobrir quem são esses virgens. Lá já está dizendo que são aqueles que seguem ao Cordeiro para onde quer que ele vá, né? Então aqui nós vimos, você já conhece essa parábola, né? Se você já tem um tempo de igreja, mínimo tempo de igreja, se você é crente há um mínimo tempo, mesmo que seja um ano, é muito provável que você já ouviu a parábola das 10 virgens. Não sei se ouviu a aplicação correta, mas a parábola você já ouviu, né? Porque espero que você já tenha lido pelo menos os evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Não vou falar sobre isso, mas quero que você lembre que os querubins têm 4 faces. Lembra? Leão, águia, boi e homem. Leão, águia, boi e homem. Quantos são os evangelhos? 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Tá? Só vou falar isso, só para aguçar a tua curiosidade. Aguçar a tua curiosidade. Essas 10 virgens aqui, irmãos, 10 virgens são... Ele apresenta como 5 prudentes e 5 loucas. Muita gente apresenta isso como sendo a igreja toda, incluindo seus pastores, incluindo os seus obreiros, incluindo os seus membros, incluindo todo aquele que já é batizado nas águas. Mas eu quero te dizer agora que representam as virgens lá de Apocalipse, ou os virgens lá de Apocalipse, no capítulo 14 que nós estamos estudando, e representam os 5 ministérios. Vamos ver lá? Efésios 4:11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Aleluia. Quem deu, irmãos?
Ele, né? Não é o homem não, né? Ele deu, né? Então quem escolhe? Quem escolhe o ministro? Ele. Quem levanta? Ele. A quem pertence? A ele. Ou você que pensa, fica dizendo aí, eu que levantei, eu que fiz, eu que aconteci, e agora foi embora. Pelo amor de Deus, não é seu. Deus pega, Deus levanta, Deus escolhe, Deus unge, é Deus que capacita, é Deus que leva para onde Ele quer. Se você contar aí os 5 ministérios, contar o número dos ministérios, você vai ver que são 5 ministérios: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, dizendo que ele mesmo deu. Deu para quem? Deu para a igreja, obviamente, para o bom funcionamento da igreja, para o excelente funcionamento da igreja. E nós vimos lá na parábola das 10 virgens, que são 5 virgens loucas e 5 prudentes. Por quê? Ali está dizendo que existem os ministérios prudentes e os ministérios loucos. E se nós continuarmos a leitura da parábola das 10 virgens, nós vamos entender que louco, o ministro louco é aquele que não tem depósito de azeite, que não tem reserva de azeite. E o ministro prudente é aquele que tem reserva de azeite. Entenda isso. Todas as virgens ali, tanto as loucas quanto as prudentes, estavam com as lâmpadas acesas. Porém, as prudentes tinham reserva, tinham depósito. Já as loucas não tinham reserva, não tinham depósito. Tá bom? Só vou falar até aqui. É muito profundo esse estudo, depois eu dou num outro momento. Claro que eu prefiro dar, sempre vou preferir, pessoalmente, né? É melhor. O que eu quero que você entenda é que aqui no versículo 4 de Apocalipse 14, quando diz são virgens, aponta lá para a parábola das virgens, que aponta, a parábola das virgens aponta para Efésios 4:11, ou seja, Mateus 25, depois Efésios 4:11, nos mostrando que esses virgens aqui são os ministros da igreja. Glória a Deus. Acabou, 15 minutos já foi. Depois a gente continua ainda no capítulo 14 de Apocalipse. Isso é porque é introdutório, irmãos. Não perca. Estude. Deus te abençoe. Em nome de Jesus Cristo.